Um dos réus julgados aí pelos atos criminosos do 8 de janeiro vai ser julgado no plenário físico do tribunal. Isso porque a defesa do acusado questionou um trecho do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que decidiu então paralisar o processo que corria em plataforma virtual. E por que isso aconteceu, gente? Porque havia um erro na decisão do ministro Alexandre de Moraes. A defesa está argumentando que o réu nunca havia estado no acampamento dos atos criminosos, apresentou um laudo a respeito disso. O ministro Alexandre de Moraes, então, paralisou o julgamento e jogou para o plenário físico. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto ao vivo de Brasília é o Theo Cury, que vai nos explicar bem detalhado. Oi, Theo, o que foi que aconteceu? Porque teve a divulgação pelo STF de que o julgamento ia voltar para o plenário físico, que era um pedido do Alexandre de Moraes, mas a gente não sabia a razão. Hoje, mais cedo, a Folha de São Paulo publicou essa alegação da defesa de que havia um erro ali cometido pelo ministro Alexandre de Moraes. Explica melhor para nós. Oi, Raquel, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem acompanha a gente. Olha, quando um ministro do Supremo Tribunal Federal, em um julgamento no plenário virtual, que é quando não tem discussão, acontece tudo de maneira online, os ministros apenas colocam os votos deles, ou acompanhando ou não o voto do relator, quando um ministro, nesse ambiente digital, pede destaque, suspendendo o julgamento, o ministro não precisa apresentar nenhum tipo de justificativa. Então, ele não apresenta o motivo pelo qual ele tomou a decisão de interromper o julgamento, levando esse julgamento para discussão televisionada, com debate no plenário físico do Supremo Tribunal Federal. Então, nessa medida do ministro Alexandre de Moraes, ele apenas pediu destaque, o que levaria o julgamento para ser retomado no plenário físico, esse sim com discussão, com debate entre os ministros, transmissão ao vivo na TV Justiça e nas redes sociais, e paralisou o julgamento. Então, o que leva a crer é a ordem cronológica dos fatos que a defesa do Eduardo Zeferino, um dos réus do 8 de janeiro, que foi preso em flagrante dentro do Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, alegou que precisava de esclarecimentos porque o réu nunca esteve no acampamento golpista que foi montado em frente ao quartel-general do Exército, que ele chegou em Brasília somente no dia 8 de janeiro, para participar dos atos criminosos e golpistas, e onde ele acabou sendo preso aqui no Palácio do Planalto. Curioso que esse pedido do ministro Alexandre de Moraes de destaque levaria o julgamento para o plenário físico. Olhando agora no andamento processual, o julgamento vai ser retomado no plenário virtual. É diferente do que prevê o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, previsto para ser retomado, então, o julgamento do Eduardo Zeferino no dia 17, entre os dias 17 e 24, tudo isso no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. O que o ministro Alexandre de Moraes disse no voto dele para condenar o Eduardo Zeferino por 5 crimes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio público tombado. Ele disse o seguinte, que existe uma prova contundente no sentido de que ele chegou em Brasília no dia 7 de janeiro para a prática de crimes descritos na denúncia e ficou no quartel-general do Exército entre os dias 7 e 8. Então, a defesa apresentou um laudo pericial dizendo que não, que ele fez uma viagem entre os dias 7 e 8, ele deixou Santa Maria, no sul do país, no dia 6, e que chegou aqui justamente para participar dos atos criminosos e golpistas que acabaram se tornando isso no dia 8 de janeiro. Então, a defesa alegou isso para tentar amenizar a pena pela qual o ministro Alexandre de Moraes tinha votado para condená-lo. Uma dosimetria, que esse palavrão no juridiquês, que significa o total da punição aplicada pelos crimes que ele supostamente cometeu,
Alexandre de Moraes havia estabelecido uma pena de 17 anos de prisão. Então, a defesa usou essa estratégia, alegando que a estratégia, obviamente, de acionar o Supremo Tribunal Federal, alegando um fato, de acordo com a defesa, de que ele não estava aqui quando o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Alexandre de Moraes, disse que ele estava no acampamento golpista. Então, a defesa diz que ele não estava, contradizendo o que o ministro disse no voto dele, escreveu no voto dele, com o objetivo de amenizar a pena pela qual ele pode eventualmente ser condenado. Esse é o objetivo da defesa. Então, esse julgamento foi interrompido, foi suspenso e vai ser retomado no dia 17, novamente no plenário virtual. Raquel. Gente, então olha a importância do que o Theo está mostrando para nós. Ele disse que tem um laudo da defesa dizendo que o acusado não estava nos acampamentos golpistas, por isso o julgamento foi interrompido. O ministro Alexandre de Moraes pediu destaque, mas não está indo para o plenário físico, que é o praxe, foi a informação que nós demos lá logo no início. O Theo acaba de nos informar que continua no plenário virtual, que é essa maneira de julgar que é mais rápida, mais expedita, mas que dá brechas para acontecer coisas como essa. Ele havia sido condenado pelo ministro Alexandre de Moraes a 17 anos de prisão. Mas sim, mesmo no plenário virtual, a defesa tem ali todo o espaço para apresentar os seus argumentos e mostrou este laudo. Muito obrigado pelas informações e por todo esse contexto, Theo Cury.